Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Sem Edição em TV. Estamos ao vivo no site de Veja e pelo Facebook. Segunda-feira, dia de Reinaldo Azevedo por aqui. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, numa situação muito melhor que a Dilma lá, coitada, tentando explicar o inexplicável, né? Coitada não, porque ela cavou essa situação também, mas chega, né? Que coisa, Reinaldo. São eu não aguento mais, eu não aguento mais. Meu Deus do céu, e sempre a mesma ladainha, que coisa mais cansativa. Quase 40 senadores já fizeram perguntas para ela, ela já se tornou repetitiva, já é difícil entender o que ela fala normalmente, né? E hoje ela falou uma frase maravilhosa, mas isso é uma mentira sem base na realidade. Seja lá o que isso significa, né? Deve ter a mentira que tem base na realidade. Eu acompanhei boa parte da sessão, Reinaldo, diria quase 80% aqui na redação, por dever de ofício, e eu tô com muita dó da tradutora de Libras. Assim, não é uma tarefa fácil para aquela menina. E um dó justificado, porque essa senhora foi fazer um discurso lá no Senado, que eu diria assim, se eu fosse destacar 3 coisas importantes, ela mentiu sobre o passado, ela mentiu sobre o presente, ela mentiu sobre o futuro, né? E de uma maneira absurda, quer dizer, vamos pegar o futuro. Todas as acusações que ela fez de que existe um projeto do governo Temer para cortar os direitos trabalhistas, acabar com a CLT, como que é? Disse depois o Paulo Paim endossando, para regulamentar o trabalho escravo. Se alguém iria regulamentar o trabalho escravo. Privatizar o pré-sal, acabar com a aposentadoria, acabar com o salário mínimo. Veja, ela falou uma coisa muito grave, que a política de valorização do salário mínimo começou no governo do Lula. É mentira, mas é uma mentira descarada. Nos 8 anos do governo FHC, a valorização real do salário mínimo foi beirou os 80%, se não for um pouquinho mais. Foi ligeiramente superior no governo Lula, e a valorização do salário mínimo no tempo que ela ficou no governo foi inferior ao do governo FHC. Então, são mentiras absolutamente escandalosas, né? Inclusive sobre as pretensões do governo, e o Temer divulgou uma nota a respeito disso. Só para ser muito específico, muito preciso, o telespectador tem de saber. Por exemplo, ela disse, existe um projeto de privatização do pré-sal. É mentira, não existe um projeto de privatização do pré-sal. O que existe é um projeto, originalmente, que depois o Serra acabou adendando o projeto dele, que permite que empresas privadas explorem o pré-sal se a Petrobras abrir mão da sua prerrogativa, no caso de não ter dinheiro. Porque veja só, se você está com o petróleo ali, se a Petrobras está aqui, a lei obriga que a Petrobras explore e a Petrobras não tem dinheiro, então sim, você abre um leilão para uma empresa privada entrar, segundo as regras do jogo. Então, cadê a privatização? Então, são mentiras escandalosas sobre o futuro, sobre pretensões do governo que estão aí, assombrosas, né? As mentiras sobre o presente, digamos, o presente histórico. O que eu quero dizer com isso? Então, vai lá, a Dilma diz, eu não cometi o pecado original. Eu não cometi crime de responsabilidade. Cometeu crime de responsabilidade. Transgrediu o inciso 6 do artigo 86 da Constituição, a Lei 1079, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aí, eu até já chamei atenção para isso, o professor Luiz Gonzaga Beluso prestou um grande favor ao esclarecer, digamos assim, o centro nervoso do pensamento petista. Ele foi chamado como testemunho da Dilma. Depois, o próprio Zé Eduardo Cardoso pediu que ele fosse convertido em informante, né? Condição em que ele não produz prova, etc, né? E ele diz o seguinte, confrontado pelo senador Regufe, se não me engano, diz assim, não, mas como? A lei de responsabilidade fiscal foi transgredida, a presidente abriu crédito. Está lá, o artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal diz que se um banco público executa aquela tarefa e não tem a cobertura do dinheiro do tesouro, aquilo é abertura de crédito e isso é proibido. Aí o Beluso deu a resposta sensacional, ele disse, não, mas eu não, em última instância, ele disse, eu não concordo com esse artigo da lei. Ele falou, não, eu acho que nesse caso, você não tem crédito, você tem uma mera questão fiscal. Em última instância, o Beluso está dizendo o seguinte, o Caixa, o Tesouro, a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, para mim tudo isso é um dinheiro só.
E foi por isso, Silvio, que o Brasil quebrou tantas vezes no passado. Fato. Foi o Plano Real que chegou e disse assim, opa, para. A Caixa Econômica Federal vai ter de ter a contabilidade da Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa Econômica Federal lidar com o Estado, com o ente público, vai lidar como um cliente. Né? E, portanto, se este dinheiro está sendo repassado a este cliente e este cliente não está pagando, e se ele está repassando e o cliente vai pagar mais adiante, é uma operação de crédito. Bom, mas eles não reconhecem como operação de crédito. Eu estou me lixando porque eles reconhecem ou não. Existe uma lei. Existe uma lei. Não é? Então, assim, mentiu sobre o presente. Ah, não cometi crime de responsabilidade. E mentiu barbaramente sobre o passado. E aí que me desculpe, eu sei que é duro, mas fazer o quê? Né? Dura lex, sed lex, no cabelo só com mex. Vamos lá. Disse ela que primeiro lutou contra o câncer, contra a tortura e continua a ser a lutadora da democracia de sempre. Se quiser, a gente tem até as falas dela. Tem aí? Então vamos lá. Mostrar, depois, vamos colocar. Põe lá. Vamos colocar, a produção está preparando. São pequenos trechos do discurso da presidente hoje de manhã. Depois eu quero comentar essa questão em particular. Encontraram na pessoa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o vértice da sua aliança golpista. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos e que não possuo contas ou imóveis no exterior. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Votem pela democracia. Muito obrigada. É isso aí, Reinaldo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vivo recomendando um livrinho muito bom quando as pessoas dizem que é A Doença como Metáfora, da Susan Sontag, né? A Susan Sontag é uma pensadora progressista de esquerda americana, já morreu. Teve câncer e ela começou a se incomodar com esse negócio das pessoas dizendo fulano, tal coisa é um câncer na sociedade, isso aqui e tal. Então, a frequência, isso, por exemplo, é uma coisa que eu bani, desde que eu li isso, eu era jovenzinho, eu bani do meu texto. Eu nunca comparo nada com câncer, com doença, com não sei o quê. Ela adora isso. Tanto é que hoje ela foi falar de novo da árvore com fungo. Ela vive empregando essa coisa aí. O câncer não foi feito para tornar ninguém nem melhor nem pior. Nem o câncer, nem doença nenhuma. Eu conheço gente que teve câncer, que saiu do câncer pior do que entrou. Estou dizendo moralmente. Eu conheço gente que teve câncer e saiu do câncer melhor do que entrou. E a grande maioria das pessoas que eu conheço que teve câncer que sobreviveu saiu igual. Não tem a menor importância. Eu não tive câncer, mas eu tive 2 tumores na cabeça. Quando eu operei, vi uns banana. Ai, e como é que foi assim? O que você, depois quando você voltou? Quando eu voltei, eu estava querendo sarar logo, só isso. Deus não foi falar comigo. Se Deus tem mais o que fazer do que dar pinta no hospital, né? Vai falar com o Reinaldo Azevedo. Se for falar com alguém, não vai falar comigo. Vai falar com Obama, com o Putin, vai falar com gente mais importante. Né? Com quem pode realmente mudar o destino da humanidade. Para que Deus vai falar comigo? Deus tem mais o que fazer, porra. Então, assim, esse negócio de que enfrentei o câncer... Bom, enfrentou o câncer e estourou as contas públicas, porra. E daí? O que o câncer tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal? O que o câncer tem a ver com o déficit que ela fabricou? O que o câncer tem a ver com o fato de que ela destroçou a arrecadação do Brasil com a sua política doidivanas? O que o câncer tem a ver com isso? E aí vai o negócio da tortura. Bom, é claro que eu lamento que ela tenha sido torturada, é claro que os que a torturaram são os vagabundos, os canalhas. Agora, ela se dizer democrata desde a infância? Dilma Rousseff... A Dilma Rousseff pertencia a um movimento, a um grupo terrorista chamado Colina, Comando de Libertação Nacional. Esse Colina se juntou com outro grupo terrorista chamado VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, do seu Carlos Lamarca, e criaram a VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Juntos, esses 3 grupos mataram 16 inocentes. 16 inocentes. A maioria, gente que não tinha nenhum vínculo com nada, com luta armada, com coisa nenhuma. Um ou outro era policial, mas que nem estava envolvido no combate à subversão, ou que nome tenha. Pessoas inocentes que morreram, comerciários, civis,
nas operações dos grupos aos quais a Dilma pertenceu. Seja o grupo ao qual ela pertenceu originalmente, o Colina, que responde por 4 mortes, seja a VPR, que respondia por sua vez pelas mortes, seja a VAR Palmares. Depois. E aí vem me falar em democracia. E os nomes estão lá no seu blog, né? E os nomes estão no meu blog. Nomes que a esquerda baniu da história. Porque quando você fala assim, os corpos do Araguaia que não apareceram, eu quero que apareçam. Mas tem os corpos que os historiadores esconderam. Tem os corpos que os historiadores esconderam, que a esquerda matou. Você está igualando, não estou igualando nada. Estou dizendo que os fatos são os fatos. Não me atribuam que eu não disse. Os fatos são os fatos. Então agora, alguém que pertenceu a VAR Palmares vir dizer que eu lutei pela democracia desse... É uma ova, né, Dilma? O que você fazia na VAR Palmares? Nunca peguei em arma. Tá bom, ia lá tocar piano? Ia ler poema? Que eu saiba, ela cuidava da grana. Quem cuida, quem no movimento, quem na Al-Qaeda, por exemplo, também não estou comparando, estou dando um exemplo. Quem na Al-Qaeda cuida do dinheiro, mas não vai se explodir ou explodir alguém, não é terrorista? É o quê? Contador? Qual é a sua profissão? Sou contador do quê? Da VAR Palmares. Eu estava na Vox, mas aí a VAR Palmares começou a pagar mais, então fui ser contador na VAR Palmares. Né? Eu era tesoureiro do Banco do Brasil, depois virei tesoureiro da VAR Palmares. É assim, Dilma? Então, assim, mente sobre o passado, mente sobre o presente, mente sobre o futuro e deixa claro que não reconhece o Senado. Na verdade, ela deixou claro que ela está junto com a Gleisi Hoffmann, que diz que o Senado não tem moral para julgar a presidente. Se o Senado não tem moral para julgar a presidente, então ela está caçando uma prerrogativa de um dos poderes da República. Aliás, o que a Gleisi Hoffmann está fazendo lá? Espero que seja caçada. Se eu sou senador, eu entro com uma denúncia contra ela no Conselho de Ética por quebra do decoro. Como é que esta senhora diz que, e mais, ela disse ainda que ela acha que nem ela tem, porque ela também está sendo processada. Renuncia, minha filha. Cai fora do Senado. Porque se o Senado não tem a prerrogativa para julgar uma presidente, que é uma prerrogativa do Senado, quais as outras prerrogativas que esse Senado também não tem? Mas essa é a cara deles. Então a cara deles é não reconhecer a lei, como lá o Beluso disse, eu não acho que seja, eu acho que é um problema meramente fiscal. Não reconheço a lei de responsabilidade fiscal. Ela não reconhece, pelo visto, a lei 1079 no artigo 86 da Constituição. E eles não reconhecem o Senado. Por isso que fizeram tanta bobagem. Eu ia falar bosta, quase que sai. Por isso fizeram o nome do programa tanta zerda. Entendeu? Por quê? Porque não se conformaram. A verdade é a seguinte, existe o golpe do golpe. O golpe do golpe é falar que é um golpe no Brasil. Isso é o golpe do golpe. Né? Para você ver se silencia o debate por aí. Tem golpe nenhum. Né? Mas comparou, como é que é? Voltou a falar que ela encarou os julgadores dela no passado. Ela está diante de um Senado eleito democraticamente. Ela não está diante de uma junta de militares que tomou o poder rasgando a Constituição. Ao contrário, 64 se rasgou a Constituição. Agora se trata de demonstrar que a Constituição está íntegra, está inteira. A senhora pode não reconhecer a Constituição, o seu antecessor pode não reconhecer a Constituição. Aliás, não reconheceram, porque não homologaram, simbolicamente não. Eles tiveram que assinar a Constituição porque é obrigatório. Mas no ato de homologação da Constituição, eles faltaram ao ato, para deixar claro que aquela não era a Constituição deles. E agora falar a Constituição cidadã, qual? Uma que o PT não respeitou? Uma que o PT disse que não valia? Uma que o Lula, deputado constituinte, indagado por que não apresentava a proposta, disse que lá só tinha 300 picaretas? O que ele queria? Como diria Padre Vieira, acabar com 300 picaretas para ficar um picareta só? Se é que ele me entendeu? Eu não sei se eu entendi. Eu acho que ele me chamou de picareta. Eu acho que o senhor ex-presidente estava acompanhado. Eu tô abatido, você viu, né? Eu tô acabado. Nossa, impressionante. Tô acabadão, cara. Impressionante. O semblante arrasado. Arrasado. Eu acho que eu não vou disputar 2018, não. Desistiu. Vou desistir. Vou lá no meu sítio, mas não que é de Atibaia, que é de Ribeirão Preto. Ribeirão Pires. Melhor não assim. É Preto, não, Pires. Melhor assim. Reinaldo, podemos mandar aqui um alô pro pessoal? Muita gente passando por aqui. Opa, vamos lá. Olha o Chico Buarque lá, Maracujá de Gaveta. Vamos lá. Um abraço pro Marcel Broselli, pra Milena Rosolém, pra Isabel Macedo, Charles do Prado, Eduardo Paiva, Fernando Nardes, pra Valdísio, Felipe Fonseca, Cristina Dávila e muita gente, não dá pra ler o nome de todo Beijo mundo para todos, aqui. Obrigado pela audiência, viu? Tá bom demais. Mas você falou agora há pouco no nome de
de um cantor, compositor. O Chico. Ele tava lá do meu lado. Com óculos escuro, né? Você sabe que eu fiquei chateado? Porque o povo falava assim, oi, Chico, e depois falava, oi, Lula. Ninguém mais quer saber de mim. Dá um autógrafo, Chico. Dá autógrafo, pra mim ninguém perguntava. Eu dormi lendo o livro dele, é chato pra cacete. Eu dormi mesmo. Aliás, o Chico... E tem umas músicas dele que eu não entendo também. Tem uma que é Mão e Mulher, tem um difícil, não sei o que quer dizer. Nem o Chico Buarque aguentou ficar muito tempo não, ali. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa. Vamos lá. O Chico Buarque é um grande compositor? É um romancista medíocre, mas é um grande compositor, né? Aliás, ele ganhava todos os prêmios Jabuti, né? Quando eu botei a boca no trombone, ele parou de ganhar prêmio Jabuti. Como melhor, porque ele não ganhava com o melhor romance, mas ganhava com o melhor livro, se é que você me entende. É complicado. Né? Então é uma coisa muito linda isso, né? É mais ou menos como um concurso de Miss em que a Miss Universo não está entre as finalistas de um país. Entende? Bom, mas tudo bem. Livro como romancista é medíocre. Não tem nem noção do que é um paralelismo numa frase. Como compositor, é muito bom. Aliás, tem uma música dele que está circulando por aí de novo, que é um tema um dos temas desse seriado Justiça da Globo, Pedaço de Mim. Tem fácil aí, produção? Produção esperta. Tão rápido no gatinho. Zizi Posse. Arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade ao revés de um parto, a saudade arrumar o quarto do filho que já morreu. Lindo, lindo, lindo. Seria mais lindo ainda se essa saudade arrumar o quarto do filho que já morreu não fosse do Shakespeare. Assim, eu tô acusando um plágio aqui. Se não fosse do Shakespeare, era ainda mais bonito. Porque aí fala assim, olha, o Chico fez sozinho. Não quer dizer que seja um mau compositor. É um bom compositor. Agora, o que ele está fazendo lá? O Chico, por um acaso, é especialista em política? Não, ele pode dizer o que ele quiser, mas eu tenho o direito de questionar. Quando o Chico vai lá, ele está dizendo o seguinte, eu sou o Chico Buarque, eu sou mais inteligente do que vocês, eu sou mais sabido do que vocês, eu sou mais sabido e mais famoso do que todo mundo aqui, quero asseverar a vocês que a Dilma é inocente. Ele, o Caetano Veloso assinando manifesto, não sei o quê. É o princípio da fidalguia. Sabe quem estudou direito esse fenômeno no Brasil? O pai dele. O Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil. Livro magnífico. Esse sim. Né? Esse sim, quando ele trata da questão da cordialidade, muito mal entendido no Brasil, esse conceito do que é a cordialidade, em última instância, era na verdade a forma como as elites e os senhores, né, transformavam o poder público numa questão pessoal. É isso, o pai dele estudou isso. O Chico está lá dizendo o seguinte, eu como fidalgo, posso dizer a vocês, ignorantes, que não sabem nada, que a Dilma é inocente. Ou o Chico sabe o que é a lei de responsabilidade fiscal. Ou o Chico sabe tratar, ou o Chico sabe discutir a forma como a Dilma transgrediu as leis no caso da emissão de crédito, no caso dos créditos, no caso dos decretos, sem autorização do Congresso. Ele sabe do que ele está falando? Ele sabe o que diz a Constituição? Ou ele está lá com o sabichão que põe os óculos escuros. Aliás, eu adoro óculos escuros porque fica parecendo assim, não quero ser reconhecido. Né? Síndrome de celebridade. Óculos escuros é síndrome de celebridade. Não quero ser reconhecido. Não. Chico, filho, vai cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa, vai nadar no Leblon, vai fazer música, vai tocar violão. Entende? E não querer posar de sabichão. Não sabe porra nenhuma. Nada, né? Tá lá porque é autoritário, é isso, no fundo é isso. É a ideia de que política no Brasil, houve o tempo que política no Brasil era coisa de celebridade. Quando você tinha uma ditadura, as pessoas não podiam se manifestar, então celebridades assinavam manifestos. Só que agora não é mais. Sabe o que essa gente está inconformada? É que gente anônima derrubou a Dilma. Quem derrubou a Dilma? Os Chico Buarques da vida botaram a Dilma lá. Os Chicos Buarques da vida elegeram a Dilma, os Caetanos Veloso elegeram a Dilma.
E quem derrubou a Dilma? O Zé Ninguém. As ruas. As ruas, o povo. De pessoas que foram o povo, esse povo que a Marilena Chauí odeia, a desgadelhada. Não é isso? Não é isso que aquela naquele momento de ataque de Madame Mim da filosofia, né? Maga patológica da filosofia, pegou a vassoura dela e disse: eu odeio a classe média. Porque a Marilena Chauí é outra celebridade. Né? Tornada celebridade pela imprensa paulistana. Né? Então, assim, eu sou o Chico, quero a Dilma. Eu sou a Marilena Chauí, quero a Dilma. Eu sou o Caetano Veloso, quero a Dilma. Quem são esses morenos que são uns bandos a ninguém para não querer a Dilma? É o povo. Nós, o povo. As primeiras palavras da Constituição Americana. Nós, o povo. O povo não quer. Pô, tá animado hoje. Hoje tá. Até me... Hoje tá. Aliás, o pessoal tá gostando muito, tem muita gente conosco. Vamos agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. É muito bacana poder interagir aqui. Até a Andréa Adas, acabou de dizer que adora, tá gostando de tudo, menos aquela música que a gente escolheu do Chico Buarque. Mas tudo bem. Reinaldo, não, é bonita a música, é bonita a música. Tem um pessoal aqui perguntando, tentando jogar ali um pouco pra frente, querendo saber o pós-PT. Né? Qual é o governo que é possível esperar a partir daí? O que você imagina que vai ser o futuro do PT? Porque tem aí também o calendário eleitoral, né? E o PT deve sofrer como nunca e como nenhum outro partido vai pagar o preço nas urnas. Espero que seja banido pelo povo. Né? Muita gente fala, o PT, não, com todas as irregularidades, não deveria ter o registro cassado. Estrito senso, deveria. Mas eu prefiro que o povo casse pelas urnas. Olha, não vem uma jornada muito fácil pela frente. Esse é a coisa mais vigarista, intelectualmente falando, do discurso da Dilma, quando ela fala, vem corte de direitos sociais, corte de aposentadoria, corte de não sei o que, corte de... É que alguns desses problemas são problemas mesmo. Então, por exemplo, a aposentadoria, quer saber, ao mesmo tempo que a Dilma está lá lutando para ficar no cargo, há um lado dela que diz, graças a Deus não serei eu. A Previdência está quebrada. Alguém vai ter que dar uma resposta. Quem vai dar uma resposta? A Previdência está quebrada e hoje sangra a mão de obra produtiva do Brasil. Como é que você dá uma resposta para isso? Não é? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter que negociar com a sociedade. Então nós não vamos ter... Não pensem que a Dilma saindo vem por aí, agora tudo se resolve. Não, a Dilma sair é condição para a gente começar a equacionar os problemas. Queridos, nós estamos com um déficit hoje que vai passar, o teto do déficit que o governo estabeleceu de 170,5 bilhões será ultrapassado. É uma barbaridade. E foi um modelo que o Temer herdou. Vai ter de consertar. Então, ela está lá hoje falando, congelar a verba da saúde por 20 anos, eu não sei se por 20 anos, mas que não vai poder ter um crescimento progressivo dessa verba, como eles irresponsavelmente vinham fazendo, não vai. Então, assim, acabou, não tem dinheiro. Então, nós vamos ter que vai ter que ter um momento de contenção para ver se atrai investimento, para a economia voltar a crescer, e voltando a crescer, você consegue, de novo, ter uma folga para começar a redistribuir. Mas por que a gente não estripa os ricos? Por que a gente não toma as grandes fortunas? Bom, podemos fazer como a Venezuela fez. É uma boa saída? Acho que não, né? Acho que não é. Porque quando a gente ouve falar, parece que é essa a saída. Então, quando a Dilma, eu acho muito impressionante, quando ela vai lá e diz assim, o governo está querendo fazer isso. Bom, ela faria o quê? Ela que quebrou o país, resolveria como? Nós vimos como ela resolveria, não resolvendo. Porque quando diz que foi Eduardo Cunha, o grande... É mentira também. Mentira também. Porque a tal da pauta-bomba não era nem pauta-bomba para agora. A pauta-bomba não tem nada a ver com o déficit de 170 pau que acabou sobrando. Nada, zero. Pauta-bomba era coisa do futuro. Não, tem mentira. Então, não vai ser fácil, eu acho que vem um momento de agitação, as esquerdas vão tentaram hoje, lá na Paulista, meia dúzia de vagabundos, desculpe, porque gente que põe fogo em bem público, não é manifestante, é vagabundo, é canalha, é bandido. Manifestante se manifesta.
Manifestante protesta. Manifestante diz o que quer, ergue cartaz, tem palavras de ordem. Você põe 1 milhão na Avenida Paulista e não tem uma vidraça quebrada. Não tem uma vidraça quebrada. Os tais golpistas que o Chico Buarque aponta, que o Caetano aponta, esses babacas, esses tolos, né? Põe 1 milhão de pessoas na rua e não se quebra uma lata de lixo. Hoje tinha 20... Olha lá, quem está vendo... Por imagem aqui, hoje tinha 20, 30 neguinhos na Avenida Paulista e, no entanto, meteram fogo nas coisas. Terminou em fogo. Com a sua estética de sempre, as suas pessoas de sempre com as caras cobertas, muitas vezes. Olha lá, olha que belo serviço. Olha que belo serviço. Esse é o Brasil deles. Realmente isso tem cara de um protesto democrático. Isso é o Brasil deles. Entendeu? Então não vai ser fácil, porque a cada vez que você... Será preciso rediscutir a aposentadoria, sim, mas seria no governo dela também. Seria no governo dela também. Não é? Agora, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nunca foi. Eles sabotaram todas as tentativas de mudar o país. Hoje ela foi lá e fez meia-culpa. E olha, tem uma coisa de mau caratismo político. Teve uma hora lá que ela fez o meia-culpa dizendo que o PT errou ao ser contra a lei de responsabilidade fiscal. É mesmo. É mesmo. Agora, saibam os senhores que estão me acompanhando que quando o Lula chegou à presidência em 2003, a ação contra a lei de responsabilidade fiscal, que tinha sido movida pelo PT, estava no STF. E aí o governo fez o quê? Foi conversar no STF, pelo amor de Deus, governo Lula, deixa como está. Eu sei do que eu estou falando, eu fui entrevistar o Palocci, dei uma capa de revista com o Palocci. Eu disse, e agora, ministro, que está lá a lei de responsabilidade fiscal? Ele falou, intocável. Eu disse, mas intocável? Mas vocês entraram. A resposta possível que ele deu é que agora a gente é governo, né? Aliás, o próprio Lula tem uma frase famosa, que quando a gente está na oposição, como é que é? A gente faz muita bravata. Bom, de bravata ele é bom, volta a fazer bravata, porra. Muito bem, Reinaldo. O horário hoje o relógio tá jogando contra nós aqui. É que nós estamos animados, né? Pra caramba. Muito bem. Acho que um outro assunto pra gente tocar aqui, o pessoal andou falando... Física quântica? Não. Não, física quântica, acho que hoje não é o dia, Reinaldo. De coisas complexas, basta que a nossa... quase futura ex-presidente já anda dizendo. Mas... Eu quero te dizer o seguinte, é que tem mentiras que não estão assentadas na realidade. Não guardam bar. Essa frase vai entrar para o Dilmês, o dicionário do Dilmês. E tem uma outra boa dela também, que às vezes as pessoas estão na chuva não querem estar na chuva. Ainda mais sem guarda-chuva. Reinaldo, revista Veja desse final de semana, a reportagem de capa, né, mostra a delação premiada que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, jogou no lixo. Na semana passada, a Veja trouxe a informação de que no cardápio, né, aquela lista de intenções do Léo Pinheiro, daquilo que ele gostaria de revelar, poderia revelar numa delação premiada, incluía uma reforma, um presente ali para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Porém, aí veio lá o Janot, né, negou tudo, e agora a revista trouxe os anexos de tudo o que seria aí, é combustível puro ali. Reinaldo, tem muita coisa assim. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, assim, câmera, pega a minha cara quase de tédio. Você sabe, Silvio, a quantidade de porrada que eu levei a cada crítica que eu fiz ao Janot. É verdade. Ao longo dos meses. Porque tinha a turma do São Janot. O Janot aparecia as pessoas boana. Eu nunca fiz. E até a minha brincadeira, eu não me ajoelho aos pés de seres humanos. Só me ajoelho aos pés de um que humano não é. Nem dele, nem do Sérgio Moro, nem da turma de Curitiba, aquele o Dallagnol. Promotor? Não. Procurador. Não me ajoelho aos pés de seres humanos. É evidente que é absolutamente injustificável a decisão dele. Absolutamente injustificável. Então vamos pensar. Veja teve acesso a um documento. Não é um anexo. Bom, estava lá na Procuradoria, circulando por lá. O quê? Tem porão na Procuradoria? Tem porão na Procuradoria? Tem o Ministério Público do B? Imediatamente começou. Quem vazou? O esporte predileto de parte da imprensa saber quem é a fonte de Veja, né? Quem vazou? Quem vazou? Então, foi o Juca, o advogado do Léo Pinheiro, né? O Zé Luiz. Não, foi ele. José Luiz, né?
Oliveira Lima. Foi ele. Aí o outro disse, não, foi a Procuradoria mesmo, os promotores, os procuradores. E finalmente houve quem falasse que foi o subprocurador-geral, que é irmão do Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. Eu não quero saber. Não quero saber. Que um documento estava lá, estava, veja, confirmou que estava. Que teve acesso aos anexos, teve. O procurador-geral só pode ter partido do princípio, e hoje soltaram uma nota referendando a decisão, só pode ter partido do princípio, tá, então quem vazou não fomos nós, foi a turma do próprio Léo Pinheiro. Então Léo Pinheiro está sendo punido. Certo. Está sendo punido com estelionato delacional, segundo o procurador, porque, de novo, disseram isso hoje, é que nós estamos suspendendo porque, ao fazer isso, estão tentando forçar a Procuradoria a aceitar um acordo que só beneficia o investigado. Você entendeu? Eu não entendi. Por quê? Por que se beneficia o investigado? Quem sai ganhando efetivamente com o fim da delação do Léo Pinheiro? Com a não delação do Léo Pinheiro? Quem? É assim, vai ser um grande mistério. Por que ele fez isso? Eu não acho que o Janot possa se comportar como o imperador da delação. A sua é aceita, a sua não. Sem explicar por quê. Né? Ninguém entendeu nada. E, pelo visto, vão continuar sem entender, porque a nota de hoje referenda, como que é? Eu gostei também, está havendo uma pressão pela aceitação. Pressão de quem, cara pálida? Da imprensa? Bom, a minha pressão é que eu quero entender o que aconteceu. E ninguém entendeu. Né? O que me parece é que as revelações do Léo Pinheiro vão ficar com ele. Aliás, a coisa já começou. Ele foi chamado para depor pelo juiz Sérgio Moro num outro caso correlato aí, envolvendo a Lava Jato, e ele já ficou calado. Por que ele vai falar? Por que ele vai falar? Então, não vou falar, porque vou arrumar inimigos novos sem ter nenhum benefício. Tem mais. Eu ousaria dizer que 90% das reportagens sobre Lava Jato que nós da imprensa fizemos foram vazamentos, ou não? Não foram? 10% calcados em documentos oficiais, depoimentos tornados públicos e tal. 90% vazamento. E por que nunca ninguém foi punido? Não teve lá o Júlio, como é que é o empresário? O empresário do Cunha, que denunciou o Cunha. Ele foi depor no âmbito da Lava Jato e negou que tivesse dado repasse de dinheiro para o Cunha. Certo? Depois, depondo na primeira instância para o Sérgio Moro, ele vai e diz, não, dei sim. É que eu estava sendo ameaçado, então... Vem cá, um cara que mente na delação premiada, claramente mentiu na delação premiada... Júlio Camargo. Claramente mentiu na delação premiada, refez o seu depoimento numa instância que nem era própria, porque o Cunha tinha foro especial, não cancelaram a delação dele. Por que cancelaram do Léo? A nota de hoje, de novo, não explica absolutamente nada. E o que eu acho curioso é que o Gilmar Mendes saiu soltando os cachorros em cima dessa decisão e dos vazamentos, a ele, no caso, atribuindo aos procuradores, e aí uns bananas dizendo, Gilmar Mendes tentando impedir a investigação. Calma, impedir a investigação? Ele está pedindo para manter a delação, quer dizer, quem pede para manter a delação está pedindo investigação, quem suspende a delação está querendo a continuidade da investigação? Ora, nós estamos vivendo, é surrealista, né? Não faz o menor sentido. Esse é um dos capítulos esquisitíssimos da Lava Jato, Reinaldo. Bom, Reinaldo, infelizmente já avançamos aos 35 minutos de programa. Segunda-feira estamos aqui de volta. Segunda-feira estamos de volta, já com um novo governo? Já. Tchau, querida. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira. Tchau.